chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e com cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que, por amor de Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: Mande-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E o que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Vamos parar por aí, por favor. É um tema muito interessante. Nós vimos aqui o texto que relata um homem que tinha mais de 2.000 espíritos nesta pessoa. Eu me lembro que quando eu me converti numa igreja, fui em casa, uma pessoa que, pastor Marcos e Darlene Glória, uma ex-atriz, eles pregaram para a minha família, eu me converti ali, e ela nos indicou a igreja próxima da nossa casa. Na igreja próxima era uma igreja de libertação, então nós tínhamos uma certa experiência com o trabalho de libertação, quando eu fui para uma igreja mais da palavra, onde eu pude aprender muita coisa com a palavra. Mas um dia, no meio do culto, manifestou o Espírito em um homem, durante o louvor. E aí eu vi quando os diáconos foram, recolheram aquele homem e levaram lá para trás. Isso era no meio do louvor. E tá bom, continuamos o louvor, teve a pregação, oração, terminou o culto, era o culto da noite. À noite nós sempre fazíamos trabalho de evangelismo. Então os jovens, era ali na Praça Seca, nós pegávamos os instrumentos, as baterias, as caixas, e ligávamos ali na praça e fazíamos um culto. E eu ajudava a carregar as coisas, às vezes eu pregava, eu participava do grupo de jovens que nós fazíamos, era uma bênção aquele ar livre. Então, nesse domingo, acabou o culto, imediatamente começamos a levar as coisas para fora. E aí nós chegamos, tivemos o nosso culto lá, foi uma bênção. Quando eu estava voltando, eu me lembro que eu estava trazendo aquela peça grande ali, como é que se chama, da bateria? É o bumbo, sei lá, essa grandona aqui. Eu estava trazendo aquilo de volta para a igreja. Quando eu chego na igreja, lá no cantinho, perto do altar, tinha um grupo de irmãos orando fervorosamente. E eu cheguei mais próximo, que era mais ou menos onde eu tinha que botar a bateria, e o pastor, eu lembro dele até hoje, ele estava com uma camisa branca, mas parecia que ele tinha mergulhado num rio. Ele estava tão suado, que a camisa colava no corpo dele. E eu reparei que aquele homem que havia tido a manifestação no princípio do louvor por ali, ainda estava lá possuído. E eu parei um tempo e fiquei observando quando o pastor orava e repreendia aquele espírito, e o espírito saía, vinha um espírito como se fosse um velho. Aí o pastor repreendia aquele espírito, aí daqui a pouco manifestava um espírito como se fosse um índio. Aí o pastor repreendia aquele espírito, aí daqui a pouco manifestava um espírito como se fosse criança, e falava assim: Titi, não faz isso comigo não. Demônio é sujo, é astuto, né? Aí eu vi aquilo, eu parei um tempo observando, e eu falei assim: rapaz, se fosse na outra igreja, eles saberiam o que fazer. Mas o que eu vou fazer? Vou chegar e fazer? O pastor vai ficar
meio sem graça, né? Tá ali 2 horas lutando, o homem estava acabado. Chamei a esposa do pastor no cantinho e falei assim, irmã, vai lá, fala para o pastor ordenar que se manifeste o maioral e ordena que o maioral saia com todos que estão abaixo dele, porque na palavra de Deus está escrito, quando tu entrar numa casa, amarre o valente. Então amarre o valente e ordena que ele saia com todos que estão embaixo da autoridade. Aí ela foi lá, discretamente, chegou no ouvido do pastor e falou isso. E aí o que aconteceu? O pastor fez isso, manifestou o valente, plum, o homem ficou liberto. 2.000, imagina você libertar uma pessoa de 2.000, se você for lutar com um, você vai cair, vai morrer do coração no final. Então, o pastor foi e libertou. Então, o diabo, aquele homem, tinha uma legião que o possuía. E a Bíblia fala que nem com cadeias ou correntes podiam prendê-lo. Nem com cadeias, irmãos. Ele rompia, fazia em migalhas as cadeias e andava pelos túmulos. Eu estou falando isso porque, quando estávamos no louvor, eu tenho uma mensagem preparada aqui que dão 16 páginas, mas quando estávamos no louvor, eu comecei a sentir de falar um pouco do meu testemunho. Eu não sei se eu já contei nessa igreja alguma vez, mas eu nasci numa família, vocês conhecem meus pais, meus irmãos, né? Eu nasci numa família simples. Num bairro simples de Madureira, no Rio de Janeiro, foi onde eu cresci. Meu pai era eletricista, um homem muito simples, mas muito amoroso. Quando eu era pequeno, eu ficava pensando, não nos faltava nada. Eu tinha 3 irmãos, mas não nos faltava nada. Nós tínhamos Autorama, era o brinquedo da moda nos anos 70 no Brasil, eu tinha. Depois, quando saiu o Odyssey, eu tinha. Atari, eu tinha. E meu pai era pobre, muito trabalhador, mas eu reparava, umas vezes, que eu sempre tinha roupa nova, sapato novo, mas uma vez eu me peguei surpreso, acordei cedo e pegando meu pai, botando papelão num sapato velho, porque estava com furo. E aí eu era pequeno, sei lá, eu devia ter uns 8 anos, e eu ficava assim, o que eu fiz para que ele me amasse? Eu ficava surpreso com o amor dos meus pais, me surpreendia mesmo como criança. Eu ficava assim, o que eu fiz para que eles me amassem? Eu tinha uns pensamentos assim meio diferentes na época. Com 8 anos, eu comecei a ler a Bíblia. E eu não entendia nada, né? Quando eu li aquele versículo que fala aqui do pó vieste, para o pó voltará, eu falei, caramba, então não tem vida eterna, acabou. Né? Eu não conhecia nenhum evangélico, não tínhamos conhecimento, hábito de ler a palavra, mas eu tinha o temor de Deus, eu acreditava em Deus. E se você falasse de Deus, eu parava para ouvir, porque eu acreditava que existia um Deus. Eu não o conhecia, mas eu acreditava na existência de Deus. E a minha vida era boa, não me faltava nada, eu tinha um bom lar, uma boa família, meus avós, minha mãe fala que era até uma briga, porque eu era o primeiro neto, primeiro bisneto, primeiro tataraneto, então tu já viu, né? O primeiro é bajulado, né? Ninguém me tocava, qualquer coisa, se eu quisesse a proteção da super vovó, era só chamar ela que ela aparecia lá, não importa. Às vezes eu aprontava, sabia que ia apanhar à noite, pegava o telefone escondido, vó, vem. Ela vinha e ai do meu pai se levantasse um dedo contra mim. Ela me levava minha roupa e não tinha jeito. Eu era protegido demais pela minha avó. Mais do que meus irmãos, porque eu era o primogênito, né? Então, eu era amado. Eu tinha coisas tipo assim que eu sempre questionei algumas coisas. Me falavam que o Natal era para o nascimento de Jesus. A gente sabe que isso não é verdade. Dia 25 de dezembro não foi quando Jesus nasceu. Mas naquele tempo eu acreditava que sim, dia 25 de dezembro foi o nascimento de Jesus. Então quando eu vi o Natal eu ganhando presente, quando eu via no Natal as pessoas enchendo a cara, bebendo e celebrando, mas eu não vi o bolo de aniversário e ninguém cantando parabéns, eu ficava, isso não é certo. Eu falava, isso não é certo. Aí o que eu fazia? Mudou o som aí, olha. Aí o que eu fazia? Eu pegava, me trancava no quarto e cantava parabéns para Jesus. O pessoal lá bebendo, você lembra? Parabéns para Jesus. Sozinho. Parecia uma coisa de criança meio doida, né? Mas eu acho que eu era doido, mas eu era feliz. Eu era um doido feliz.
Porque eu tinha paz, eu me sentia amado, eu era querido, eu tinha o que eu precisava, o básico, minha família provia, eu não tinha necessidade. Você sabe que eu gostava, sempre gostei de comer muito. Teve uma vez que eu decidi fritar 12 ovos. Ó, para um cara pobre, 12 ovos é muita coisa, né? Fritei os 12 ovos e comi os 12 ovos. Meu pai me dava liberdade. Meu pai era o tipo de homem que ganhava pouco. Mas quando ele chegava no final do mês com salário, ele sentava na mesa, colocava o dinheiro, chamava a esposa, os filhos e falava, olha, aqui é o que eu ganhei. Isso aqui é para o aluguel, isso aqui é para a luz, isso aqui é para a água, isso aqui é para isso, sobrou isso aqui. O que a gente vai fazer? Ele pedia a opinião da família. Então, eu era abençoado. E tudo estava bem, eu não nasci num berço de ouro, mas eu tinha uma família que me amava. E eu valorizava essa família, eu me sentia amado e eu reconhecia o amor deles. Tudo estava maravilhoso. Até que quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, o meu pai teve um acidente e quase ficou paralítico. E ele ficou encostado pelo INPS. Vocês sabem o que é o INPS? Acho que não existe mais, né, no Brasil? É INSS agora, antigamente era INPS. E meu pai ficou encostado pelo INPS, que você recebia uma fração do salário, sem as horas extras. E meu pai trabalhava 7 dias por semana, para poder nos dar o melhor. Então agora ele ficou encostado, perdeu as horas extras e ainda ganha uma fração do que é o salário base. Então a coisa ficou o quê? Difícil. Passamos dificuldades, eles começaram a vender, eu comecei a fazer pipa para vender, vendíamos sorvete, vendíamos as coisas, mas estávamos vivendo. Porém, meu pai sentia muita dor. E ele ia no médico e não encontravam a causa da dor. Ia outro médico e não encontrava. Ele tentava de todas as formas sair daquela situação, ficar curado. Um dia ele foi a um doutor que fez todos os exames e virou para ele e falou assim, olha, o seu problema não é com a ciência. Aí o meu pai falou assim, então qual é o meu problema? Ele falou, o teu problema é isso aqui, ó. Ele desabotoou a blusa e abriu, e cheio de guias de bruxaria. Você precisa buscar um pai de santo. Falou para o meu pai. Minha família era tradicionalmente católica. Tradicionalmente, porque éramos católicos que não íamos à igreja. Né? Aqueles católicos que se declaram católicos. Mas, devido à necessidade, meu pai estava desesperado, ele foi e quis levar a família para o centro espírita. No começo, eu me rebelei. Eu falei, não vou. Nessa altura, eu já estava tendo problema de pele bem grande, porque eu tive excessos de hormônios. Então, com 13 anos, a minha vida começou a mudar de uma maneira drástica. Eu cresci muito rápido, eu tive problema de pele muito grande, aí vinha o bullying dos amigos, complexo, coisas que jovem passam, né? E o que aconteceu? Somando a isso, a situação da minha casa, a situação financeira, meus pais começaram a ter muito atrito entre eles, parecia que o meu castelo estava desabando. E aí vem uma aparente solução, buscar um centro de bruxaria, um centro espírita, porque é ali que meu pai vai ser curado. Mas eu, no meu coração, eu não sentia aquele seu local. Eu já estava começando, devido à minha rebeldia, até a minha aparência mais adulta, eu com 13 anos de idade eu já fumava, eu já bebia, eu entrava em cinema para maiores de 18 anos. Então o meu mundo meus amigos todos tinham 17 anos, 18 anos. Então o meu mundo mudou assim de uma maneira muito drástica, muito rápida, que eu, um adolescente, uma criança, não estava preparado para compartilhar aquele mundo. E aí vem o negócio da macumba, e meu pai fala, vamos lá, eu falei, eu não vou. Eu já comecei a ficar rebelde, revoltado, irado, e eu falei, eu não vou. Ele falou, você vai? Eu falava, não vou. Aí meu pai, no princípio, ele até aceitou, mas lá nesse local que ele ia, que tinha que fazer uma corrente toda segunda-feira, toda sexta-feira outra coisa e tal, falou que os problemas continuavam porque na minha casa tinha um link quebrado, pelo qual o mal estava entrando. Um link quebrado chamava-se Márcio, porque eu não estava indo receber os passes e as bênçãos deles lá. E era um centro, linha branca, de mesa. Aí meu pai resolveu usar a autoridade. Meu pai usou a autoridade e me levou numa segunda-feira.
E ele me agarrou pelo braço e praticamente me arrastou até aquele lugar. Você vai, porque você vai. Meus irmãos eram menores, obedeciam, eu não queria obedecer. Chegamos lá, eu lembro que era um local que uma parte, metade, quase um terço do local, mais ou menos, pouco mais de um terço, era um cimento, onde tinham bancos de madeira e as pessoas ficavam sentados ali esperando. E do outro lado era uma areia, tudo de areia, areia de praia. E lá no fundo tinha altares com várias imagens, uma mesa grande, onde tinha uns que eles chamam de cavalos, né? Que são aqueles que recebem espíritos, sentados nessa mesa, e alguns outros tomando cachaça e fumando charuto nas laterais. E o ritual que eu percebia é que essas pessoas recebiam espíritos e ficavam ali nas laterais, e outros ficavam na mesa, e as pessoas que iam ali para receber o passe passavam pela mesa, depois iam à consulta individual. E me foi explicado, até pelo meu pai, que a gente tinha aqui na mesa, e eu perguntei, que eu vi que algumas pessoas, quando elas paravam na mesa, seguravam na cadeira, e as pessoas na mesa se batiam. E eu falava, por que eles estão se batendo? E meu pai me explicou naquele dia que quanto mais carregada a pessoa estivesse, mais o guia sentado à mesa batia com força. Eu, ok. Então, fiquei ali esperando, chegou a minha vez, meu pai me levou, sempre me segurando pelo braço. Quando chegou lá, ele ficou do meu lado, porque ele me conhecia, ele sabia que se alguma coisa ali não me agradasse, eu iria sair daquele local. Então ele tinha medo, porque ele tinha uma reverência gigante ali, ele tinha um medo terrível daquilo. E aí, nesse dia, eu estou lá, o cara que estava na minha frente, rapaz, ele batia na mesa com tanta força, que eu pensei que ele ia quebrar a mão ou a mesa. Entendeu? Era o que mais batia na mesa. Aí saímos dali e fomos para um senhor eu lembro até hoje do rosto dele. Ele era um senhor assim moreno, mais ou menos dessa altura aqui, assim baixinho, e ele estava com uma garrafa de cachaça e um charuto na mão. E aí ele pegou, quando nós chegamos, ele bebeu a cachaça, botou assim no banquinho, nós chegamos, meu pai sempre do meu lado, e aí ele começou a jogar fumaça em mim, e eu deixei, né? Ele me virava para lá, me virava para cá, e fazia como se estivesse tirando coisas do meu corpo. E fumaça, e joga, aí no final ele volta, pega a cachaça, toma mais um gole e fala assim, ó, você é filho, e deu um nome de um demônio lá, que eu não vou repetir desse altar, porque aqui se prega o Senhor. E você é filho do demônio tal, e você tem que fazer a cabeça. E nessa hora eu já falei, peraí. Eu virei para aquele senhor e falei assim, ó, senhor, me desculpe, eu respeito a sua religião, mas eu sou católico apostólico romano. Eu já tenho a minha religião. Ele, não, mas Deus te deu o dom de fazer caridade e você tem que fazer a cabeça. Eu falei assim, não, me desculpa, mas eu não quero fazer minha cabeça, porque eu já tenho a minha religião. Ele, não, mas você tem, porque Deus te escolheu e você tem que obedecer. E ficou aquela discussão, meu pai já apertava meu braço, e vai e não vem, vem e não vai. Daqui a pouco o homem falou a única coisa que ele não poderia ter falado, porque eu era muito sanguíneo, muito explosivo, né? Quando eu ficava virado, era uma coisa demoníaca, mas quando eu ficava virado, eu via tudo negro na minha frente. Se eu fosse brigar com você, eu já nem via seu rosto, eu via tudo negro, uma ira, uma vontade só de bater, de bater e de bater. Era demônio. E aí esse demônio falou uma coisa que não deveria ter falado para mim. Ele falou assim, se você não vier por bem, você vem por mal. Quando ele falou isso, eu peguei, arranquei meu braço da mão do meu pai e falei para ele assim, então venha me buscar. E peguei e saí do local. Cheguei em casa, meus pais depois chegaram e não falaram nada. E eu pensei, devem ter falado para ele não falar nada. Beleza, para mim também. Ficamos em paz. Passou um tempo, tudo normal, meus pais continuavam indo com os meus irmãos e eu não aceitava aquilo. Um dia eu estou saindo da casa da minha avó, que morava uma quadra depois, para ir para a casa da minha mãe. E a rua estava cheia, que nós tínhamos uma equipe de balão, éramos baloeiros lá na rua. Então, quem é do Brasil, do Rio de Janeiro, sabe, antigamente, né, fazia aqueles balões, a gente anunciava, o balão sobe às 7 da noite. Aí ficava lá, botava a barraquinha vendendo batita, comida, isso, aquilo, outro. Aí não tinha vento nenhum, não, tá ventando. Só para quê? Para segurar, para soltar o balão lá para as 2 da manhã, para ficar vendendo batida. O povo ficava lá esperando, né? Então a gente ficava segurando. Não, tá, soprou o vento, não dá, tem que esperar. E era uma maneira que se fazia para ganhar dinheiro. Aí eu já sabia disso, eu fui para casa da minha avó, assisti um filme, quando acabou aquele, sei lá, o filme que passava aos sábados à noite. Eu estou voltando na minha casa, a rua lotada, cheia de barraca, meus amigos, tudo lá. Quando eu viro assim da vila da minha avó,
era na mesma rua. Quando eu viro a vila da minha avó para ir para minha casa, de repente, eu levo um soco e eu caio no chão. E eu começo a sentir como se tivesse alguém me batendo, e eu começo a gritar. E quando eu olho, eu não via ninguém. Então, meus amigos correram, chamaram minha mãe, meus pais, os vizinhos vieram, me pegaram e levaram para casa. Onde eu morava, era uma vila, em apartamento de cima, era uma mãe de santo, desse lado era uma mãe de santo, atrás era uma mãe de santo, e na frente era uma mãe de santo. Eu estava cercado de mãe, de santo, né? E aí, o que acontece? Minha mãe, desesperada, chamou todas essas mulheres que receberam os seus espíritos. E eu na cama, a minha cama, eu tremia tanto, e eu sentia tanta surra, que a minha cama ficava assim, pá. O pastor Alexandre, depois disso, ele ficou com medo de dormir no mesmo quarto que eu. Ele não dormia no mesmo quarto que eu. Aí, rapaz, as mães de santo desceram, receberam os seus guias e falaram assim, olha, ele está recebendo uma surra dos santos. Uma surra dos santos. Nesse momento, quando eu vi que o diagnóstico era surra dos santos, eu falei, estou perdido. O que eu fui arrumar, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje, que naquela hora eu falei assim, eu só gritei assim, Deus, me ajuda! E na hora que eu falei isso, parou a tremedeira. Aí eu falei, opa, beleza. Mas eu era cabeça dura. Eu falei, não vou para essa macumba de jeito nenhum. Eu falei, agora eu vou me dedicar à igreja. E aí o que eu fiz? Todo sábado eu estava lá confessando. Confessar. O padre falava para mim, mas tu vai se confessar de novo. Se tiver confissório amanhã, eu venho também. Eu falava, eu me confesso todo dia, não tem problema. Todo sábado eu estava me confessando. Eu passei a ser parte do grupo jovem. Vai criar o grupo Filhos de Maria. Estou dentro. Me bota aí que eu estou dentro. Eu não quero saber. Só que as coisas não mudavam. Eu continuei tendo experiências, na minha casa continuam acontecendo coisas com a minha mãe e comigo. Por exemplo, eu saía do meu corpo, eu me via deitado no chão e sentia um espírito que eu podia flutuar, eu me via deitado no chão ou na cama. Outra coisa, às vezes eu caía como se tivesse epilepsia, comecei a ter ataques parecidos com epilepsia. Algumas pessoas achavam que era epilepsia. Eu sabia que não era epilepsia. Eu perdi o domínio do corpo todo, tinha visão, podia falar só assim, mas não conseguia sair palavra que ninguém entendesse. Mas eu caía ali no chão. Eu via espíritos. Se tinha uma pessoa enferma, eu via o espírito ao lado. Então imagina isso tudo somado a complexos, somado a problemas familiares, problemas financeiros, problemas de pele, problema de excesso de hormônio, problema de ver demônios para um garoto de 13, 14, 15 anos. Era brabo, era muito brabo. E humilhação, que isso acontecia às vezes quando estava num clube, chamando a menina e garotinha que ia dançar, caiu no chão. Era bem humilhante. Era humilhante. O povo achava que eu era maluco. Vocês riem, né? Porque vocês não eram a garotinha. Elas iam sair correndo. Mas, era terrível. E aí, mas eu vivia como eu podia viver. Eu fazia o que eu podia fazer. E eu tentava ajuda. Aí um dia, eu já devia ter uns 16 anos, eu não falava isso na igreja, porque eu achava que se eu falasse isso na igreja, as pessoas iam achar que eu sou o quê? Tantã. E eu tinha vergonha, eu tentava esconder o máximo possível. Mas um dia eu já não aguentava mais, tive muitas experiências nesse período, vi muitas coisas que, se Deus me permitir, um dia eu escrevo sobre isso, porque foi muita experiência mesmo. Um dia eu fui falar com um padre, e o padre chegou para mim, me ouviu, se levantou e falou assim, acho que você está comendo muito. E virou as costas e foi embora. Naquele dia, eu falei, rapaz, esse padre virou as costas para mim. Eu vim aqui com maior dificuldade para falar com ele do meu problema, ele fala isso. E eu vou sair dessa igreja. Ele virou as costas para mim, eu viro as costas para ele também. E saí da igreja. Devia ter uns 16 anos. Mas as coisas continuavam. Eu não vou entrar em detalhe porque temos pouco tempo, mas eram muitas coisas, muitas experiências que não valem nem a pena. Mas eu era brigão, né? Então o que eu fazia? A igreja não tem suporte para me dar. O que eu vou fazer? A única força que eu conheço é a força do meu braço. Então,
Lá no bairro que eu morava, Madureira, tinha um mercadão, o famoso Mercadão de Madureira, que não sei se alguém já ouviu falar, mas era lotado de casas de macumba. Então, quando o diabo me humilhava na frente dos meus amigos ou qualquer coisa, sabe o que eu fazia? Eu ia nas casas de macumba. Na casa de macumba, onde tinha aqueles demônios gigantescos em frente. Sabe o que eu fazia? Eu dava cascudo na imagem. Eu falava, seu covarde, queria que se você se manifestasse como um homem, que eu arrebentaria a tua cara. E falava os palavrões também. Que eu não vou repetir aqui também. Mas os donos da loja falavam assim, rapaz, teve um que pegou a vassoura. Você é um maluco, tu quer morrer? Eu dava cascudo, eu beliscava, eu fazia coisas que só Jesus. Mas era a maneira que eu entendia como sendo a maneira de eu me defender. Era a única forma de defesa que eu conhecia. Eu tinha buscado a única igreja que eu conhecia e aquela igreja não tinha uma solução para me dar. Então, a única solução, quando um amigo me perturba, o que eu faço? Eu brigo com ele. Então, eu vou brigar com eles. Vai ver que assim, talvez eles parem, fiquem com medo de mim. Só que não, só que a coisa piorava. E a coisa foi levando, eu cheguei aos 18 anos com essa situação. Como eu falei, teve muitos episódios, assim, alguns até bem assim, terríveis. Mas aos 18 anos, eu descobri que eu tinha problema de coração. E na minha família, da parte da minha mãe, muitos primos morriam cedo com problema no coração. E aí, minha casa, um inferno, meu pai ainda com problema, minha mãe com problema, depois minha mãe também ficou com problema no joelho. Eu falei, sabe o quê? Eu fui sozinho pegar o resultado, o médico falou comigo, você tem que tratar, papapá, e eu falei, sabe o quê? Não vou falar isso para ninguém. Guardei os homens e escondi. Minha mãe só foi encontrar anos depois. Aí, deixei para lá, eu falei, se morrer é lucro. Se morrer tá bom demais, deixa quieto. Aí, fevereiro de 84, eu tinha um tio que tinha um bar em Iguaba Grande, lá perto, né, da região dos lagos. Na época, a lagoa ainda era a água que se podia tomar banho, e ele tinha um bar bem em frente. E ele falou assim, Márcio, eu ia para o último ano de escola, do segundo grau, ele falou assim, Márcio, você não quer vir aqui trabalhar comigo no verão? Eu falei, opa, vamos lá, tá bom, gerencia aí para mim. Eu falei, beleza, o que eu vou ganhar? Ele, você pode comer e beber o que você quiser. Eu falei, fumar também? Ele, também. Eu falei, opa, fumava 3 pacotes de cigarro por dia, era uma loucura. Mas aí eu fiquei lá, fumando, bebendo, ajudando meu tio. E um dia, eu lembro, era uma coisa que até hoje eu não sei se ali teve alguma coisa que ajudou Deus a ver um pouco de algo bom em mim. Porque um dia, eu lembro que era uma tarde, e meu tio estava jogando carta com os velhos lá, que eram vizinhos, uns senhores lá, eles jogavam carta lá, sueca, qualquer jogo que fosse, e eu estava sentado no balcão, o bar estava vazio. E eu vi quando um casal passou lá no calçado da praia, e cheio de mochilas. Eu lembro até hoje, a menina era o desenho do que se diz uma menina bonita. Devia ter uns 21 anos, eu tinha 18. E ela com o namorado. Então eu vi quando eles pararam, eles conversaram um pouquinho, ela tirou as mochilas, parecia que eles estavam viajando, que eram mochilas grandes. E aí ele aponta para o restaurante e ela olha e vem em minha direção. Primeira coisa que eu pensei, ela vai vir comprar alguma coisa, uma bebida ou algo. Quando chegaram até mim, quando chegaram até o restaurante, as palavras da moça foram assim, moça bonita, sabe? Ela falou assim, moço, eu estou morrendo de fome, já não aguento mais, tem qualquer coisa aí que eu possa comer? Quando ela entrou no restaurante, ela chamou a atenção do pessoal da mesa, né? Então eles pararam o jogo e ficaram olhando. E aí, o que acontece? Quando ela falou isso, o meu tio tomou a voz, falou assim, sim, você pode comer o que você quiser, se você for lá atrás com o meu sobrinho. Baixo isso, né? Baixo. Quando ele falou isso, ela olhou para mim e fez assim, ó. Tipo assim, qualquer coisa, eu estou morrendo mesmo. Eu falei assim, não, de jeito nenhum. A senhora não só vai comer, como vai levar para o seu namorado. E ninguém vai tocar um dedo em vocês. E eu preparei lá bastante comida, e eles levaram bebida e foram. E meu tio depois ficou me encarnando, falou, não é homem não, você não sei o que lá. Eu falei assim, não, eu tenho caráter, é diferente. Falei para ele. E eu não sei se foi isso, mas dias depois, a casa do meu tio ficou cheia, que eram primos que eu já não tinha contato há muitos anos, casados. E numa noite,
eu sempre, quando eu saía do meu corpo, eu me via por cima. Eu me via de cima, eu me via deitado. Nessa noite, eu tive a casa cheia, eu tive que ceder a minha cama para um casal de primos, a sala ficou lotada, forrou o chão da sala, e eu tive que deitar no cantinho, um outro primo com a família, com a esposa que eu tinha conhecido naquele dia, e tudo, casa lotada. Mas acontecia assim, quando acontecia à noite comigo, esses episódios, algo me acordava. Quando me acordava, eu sentia a presença do mal. Sempre antes de acontecer, eu sentia o mal entrar. E sempre que aconteciam esses episódios, todas as vezes que aconteciam esses episódios, eu escutava uma voz. Era incrível, que eu não sabia de onde vinha aquela voz que falava assim, resista que isso é mal. Eu escutava, assim como você fala comigo, eu escutava dentro do meu coração tão forte essa voz, resista que isso é mal. Só falava isso. Todas as vezes, resista que isso é mal. E aí eu ficava lutando, resistindo. Teve uma vez antes dessa que eu virei, quando eu via a imagem do diabo assim, sempre os espíritos, quando acontecia isso, apareciam aos meus pés rindo de mim. Tipo assim, você não quer vir não? E ficavam rindo de mim. Nesse dia, eu escutei aquela voz e me veio uma revelação. Eu não sou a faca mais afiada do faqueiro. Às vezes eu demoro um pouquinho para pensar. Mas nesse dia eu tive uma revelação. Eu tive uma revelação. Eu falei, essa voz é de Deus. E aí, quando manifestou, uma outra, antes dessa de fevereiro, quando eu tive essa revelação, eu virei com os lábios garguejantes, né, com línguas emboladas, da maneira que eu podia falar, eu me expressei, acho que o Espírito entendeu. Eu falei, se tu existes, Deus também existe. Socorre-me, Deus. Foi o que eu falei. E naquela hora aconteceu uma coisa, é difícil explicar assim com detalhes, mas que parou, tudo aconteceu, voltou ao normal, tinha até cão uivando, parou tudo. Então, eu fiquei feliz, porque eu falei, pô, Deus me socorreu, aquela voz é a voz de Deus, foi uma alegria. Agora, como é que eu vou encontrar Deus? Eu não conhecia ninguém que conhecesse Deus. Aí eu peguei, nesse dia em fevereiro, na casa do meu tio, que estava cheia, de madrugada eu desperto. Quando eu desperto, já sentindo a presença maligna, eu falei, hoje não, por favor. Eu já estava pronto de fazer uma negociação com o diabo. Falei, vamos fazer um acordo. Hoje não, porque esse povo está aqui, eu não conheço, eu não tenho intimidade. Mais uns para me acharem louco, por favor. Hoje não, isso vai ser terrível. Meu irmão já não dorme nem no mesmo quarto, o povo vai sair daqui correndo da casa do meu tio. Por favor, hoje não. Aí levantei, fui na cozinha, fui no banheiro. Falei, hoje não. Eu ficava, hoje não, por favor, hoje não, andando pela madrugada da casa. Mas quem sou eu para determinar, né? Aquele dia foi diferente. Quando eu comecei a sentir aquela tremedeira, no começo ela te dava assim, um prazer carnal e eu perdia as forças, sabe? Aí eu caía e ficava assim, aí ela ia aumentando, aí eu saía de dentro de mim. Quando eu me via, eu estava fora. Não sei como, não sei explicar. Eu já li um livro de satanistas que eles falam que fazem isso, né? Mas eu não sei como isso funcionava. Eu não entendia nada de nada. Aí, o que é que acontece? Nesse dia, foi diferente. Para mim, foi o pior de todos, porque nesse dia, eu estava ali deitado ao chão e eu falei assim, não vou nem fazer o que eu tentava gritar, falar que eu vou ficar em silêncio aqui, quietinho, até a coisa passar e, sei lá, porque eu não quero despertar, que ninguém mais acha que eu sou louco. Vamos botar a camisa de força em mim e vamos levar para o hospício. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei ali calado. E daqui a pouco, eu senti, irmãos, estou no altar, isso aqui é só madeira, carpete, isso aqui não é a igreja. O templo, a igreja somos nós aqui. Nós podíamos estar lá fora, nós podíamos estar embaixo de uma árvore, mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Estou contando meu testemunho. Deus sabe que eu não estou mentindo em 1 centímetro. Foi o que eu vivi. Se você crê ou não, não sei, foi o que eu vivi. Foi o que eu passei. E aí, nesse dia, eu senti o chão se abrindo nas minhas costas. Foi a única vez que isso aconteceu. Quando o chão se abriu, levantou fogo. Fogo que me queimava, eu sentia queimar. E do meio do fogo, eu lembro até hoje, isso são coisas que ficam gravadas porque você vê com a alma. Você não esquece nunca mais. Levantou do fogo 2 fileiras assim, mais ou menos de 6, e outros 6 atrás, mais ou menos, que se levantou de demônios. Eu sempre via um demônio.
nunca vi fogo, nunca senti o chão se rasgar. Eu tinha visão de tudo, eu via as pessoas ao meu redor, eu tinha controle da minha visão, mas nesse dia eu só via fogo, sentia o fogo e eu via aqueles demônios. E para minha surpresa, de repente eu comecei a sair do meu corpo, mas não saindo e subindo, eu comecei a me ver pelas costas. E eu comecei a ficar desesperado, que eu via as minhas costas, e eu fiquei desesperado, e eu percebi que entre eu, o meu ser, e o meu corpo, tinha um fio de luz, que conforme eu ia baixando, aquele fio de luz ia se esticando como um elástico e ficando cada vez mais fino. E aqueles espíritos, eles não faziam como das outras vezes, ficavam me olhando e rindo, não. Aqueles espíritos estavam sérios, atentos, observadores, observando o que estava acontecendo. E, de repente, aqueles espíritos não olhavam para o meu corpo e não olhavam para mim. Olhavam para aquele fio de luz. Naquela hora, eu tive uma consciência que eu só posso dizer que veio de Deus, porque eu tinha sido educado crendo no purgatório. Eu tinha sido educado crendo em missa, que tem uma segunda chance depois da morte. Mas naquela hora veio uma consciência que, na minha mente, veio a consciência e falou assim, você está morrendo. Quando esse fio de luz se romper, você estará morto e eles te levarão para o inferno. E ainda que passe 1 milhão de anos lá, não vai diminuir 1 segundo da sua condenação. Porque a tua condenação é eterna. Rapaz, aquilo veio dentro da minha alma com uma força, com uma realidade tão dura, tão triste, que me trouxe um desespero tão grande. E aí eu continuei, não sei se fora do teu corpo o pensamento funciona mais rápido, não tem os limites da carne. E aí eu comecei a pensar, amanhã vão me achar, vou estar morto, vou ter morrido do coração, vão fazer missa de 7º dia, de 6 meses, de 1 ano, mas não vai adiantar nada, porque eu estou indo para o inferno agora. E eu desesperado, eu me lembro que naquele momento eu lembrei da voz que eu ouvia. E eu falei assim, eu queria poder, até me arrepio quando eu lembro, que eu gostaria de poder clamar hoje como eu clamei naquele dia. Eu clamei naquele dia de toda a minha alma, eu falei, Deus, Deus, eu sempre quis te encontrar, mas nunca te encontrei. Me dá uma nova oportunidade. E eu me lembro que eu estava descendo, os demônios ali, o fogo, conforme eu ia descendo, ia aumentando, eu só vi uma luz. Eu não sei se era uma mão, o que era, eu só vi uma luz que veio assim com uma velocidade gigantesca, assim, um fio de luz. E me deu um tapa nas costas. Quando me deu um tapa nas costas, pum, eu voltei, o chão fechou, o fogo sumiu, os demônios desapareceram e eu tremia. E eu tremia, e eu tremia, eu tremia, eu tremia, eu fiquei desesperado naquele dia. No dia seguinte, eu não fui trabalhar, eu andava pela cidade, Deus, me mostra onde tu queres que eu te encontre. Deus, eu quero te encontrar. Eu andava pelas ruas de Iguaba Grande, procurando, aonde Deus, aonde Deus, aonde Deus. E não encontrei, não conhecia um evangélico. O primeiro evangélico que eu fui conhecer e ser amigo dele era um colega do 2º grau, no último ano, que eu resolvi falar um pouquinho da experiência que eu tive com ele, que ele falou que ele era crente, mas era desviado. Mas ele falou, se Jesus resolve isso aí para você. A única coisa que ele me falou, mas ele estava no mundo. Então não era um bom testemunho, né? Mas ele falou um pouquinho de Jesus para mim, eu sou grato a Deus pela vida dele. Foi o primeiro contato que eu tive assim com alguém. E aí o que aconteceu? A coisa foi piorando, chegou em fevereiro, em julho do mesmo ano de 84, eu ainda tinha 18 anos, a situação estava tão ruim que eu falei para os meus pais, sabe o quê? É melhor vocês se separarem, acabar com essa família e pronto. E entrei na cozinha, peguei o maior facão e falei, sabe o quê? Eu vou me matar, até para castigá-los. Queria castigar meus pais. Vou me matar. E peguei o facão e coloquei assim sobre o meu peito, espetei a carne, chegou a furar um pouquinho, e falei assim, agora, sabe o quê? É só eu largar o meu peito, é só uma atitude, só fazer assim, ó. Pum! E acabou. Acabou. Eu vou morrer e acabou. Eu botei aqui na altura, assim, do coração, a maior faca da cozinha, espetei e deitei assim como quem vai fazer. Apertei bastante, falei assim, agora é só largar. E eu escutava a voz falar assim, larga, é isso aí, acaba. Mas, de repente, aquela voz foi quem pregou para mim, porque aquela voz falou assim, se você fizer isso, você vai para o inferno. E
quando eu ouvi aquela voz falar isso para mim, lá no meu coração, era uma voz que falava no meu coração, eu levantei e falei assim, não posso. Eu lembrei da experiência que eu tive, eu entrei no quarto da minha mãe, tranquei a porta, e rapaz, eu tinha 18 anos, era metido a machão, mas eu chorei que nem uma menininha. Chorei, 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 e falei, Deus, de uma coisa eu sei, que Tu existe. Deus, eu não quero mais viver essa vida. Ou o Senhor me dá uma nova vida, ou me mata, mas me leva contigo. Eu não quero viver essa vida. Tinha 18 anos. Um mês depois, minha mãe conheceu a Darlene Glória numa sapataria da Mesbla. Um mês depois, ela toca na minha porta, lá no bairro de Madureira. 5 mais ou menos da tarde, eu vou abrir a porta, ela e o marido dela, pastor Marcos. Quando eu abro a porta, eu lembro até hoje as palavras daquela mulher. Ela falou assim, alguém aqui pediu uma nova vida a Jesus, e nós viemos aqui para apresentar. Quando ela falou aquilo, eu já me converti ali, né? Ali já foi. Falei, como é que ela vai saber? Aí, o que aconteceu? Eles oraram por mim. Quando eles oraram por mim, eu senti uma paz. Eu sempre fui meio jobzinho, né? Aí eu senti uma paz que eu fiz uma ponte. Eu acho que não tinha ninguém atrás de mim. Eu sei que eu deitei no chão, caí e fiquei lá. Que amor, que gozo, que coisa, que é isso, amado? Não existia isso na minha vida. E eu estou lá sentindo, aí eles oraram por todo mundo, eu escutava tudo, mas eu ali com aquela paz. Aí eu lembro que pegaram, fizeram café, aí eu estou lá naquela paz. Aí meu pai falou assim, devo chamar o Márcio? E o pastor Marcos falou assim, não, deixa ele ficar ali quanto ele quiser. Eu falei, nunca mais vou sair daqui, tá bom demais, nunca mais vou sair daqui, glória a Deus. Aí aquela paz, aquele tratamento, aquela coisa que eu nunca tinha sentido. Daqui a pouco eu sinto alguém colocando a mão no meu coração. E eu virei e falei, caramba, ninguém falou para eles que eu tenho problema de coração, eles vão orar pelo meu coração. E aí daqui a pouco eu sinto o meu coração começando a rodar como se fosse uma bola de... Irmão, se você não tiver fé, você não vai entender isso. Porque só Deus para fazer isso. E aí começou a rodar como se fosse uma bola de fogo, e começou a rodar e rodar e rodar e aquecer dentro do meu peito, como se não tivesse nenhuma veia, nenhuma válvula. E eu falei assim, eles estão orando e Deus está curando, o meu coração está me dando um coração novo. E eu pensando, e aquele gozo, eu falei, que maravilha, todo feliz, né? Aí eu escuto a voz do pastor e eu percebi que não era a voz de alguém que estava em cima de mim. Eu pensei, então, é a mulher dele, é uma mão grande, mas não importa, eu estou sendo curado. E aí, daqui a pouco, ela responde, e eu notei que não era ele nem ela. E quando eu abri, aí eu resolvi abrir os olhos. Até me arrependo um pouco de ter aberto os olhos, porque quando eu abri os olhos, parou aquele gozo, aquela coisa toda. Mas quando eu abri os olhos, era uma mão invisível, não tinha ninguém ali, eu não via ninguém. Eu não podia ver, pelo menos. Tinha alguém ali, mas eu não podia ver. Voltei ao meu médico, fiz um novo exame do coração, e ele falou, o que você fez que você tem um coração novo? Deus me curou do coração ali. Sabe qual foi a última vez que eu caí com epilepsia? Foi antes do dia que eu aceitei a Jesus Cristo. Foi a última vez. Isso foi em 84. Já tem uma boa caminhada. Nunca mais. Aí, ela falou, indicou para uma igreja próxima da nossa casa, que era essa igreja de libertação. Primeiro culto que eu vou lá, o que é que eu vejo? Uma mulher manifestando o demônio. Rapaz, e quando eu vi aquela mulher manifestando demônio, meus olhos devem ter ficado maior do que a minha cara, né? Que eu olhei aquilo, falei, opa! E quando eu vi o pastor orando em nome de Jesus e o bicho obedecendo, eu falei, caramba, não é dando cascudo, não, é no nome de Jesus, que maravilha! E eu vi aquilo. Quando acabou o culto, o que é que eu fiz? Estava na porta da igreja lá, primeiro dia na igreja. Quando a mulher saiu, eu falei assim, olha, eu sou aqui da igreja agora, quero ir na sua casa orar por você. Eu queria orar para ela expulsar o demônio. Agora eu descobri que era o nome de Jesus, eu falei, agora eu tenho Jesus, então eu vou orar em nome de Jesus. Aí marcamos para uns 10 dias depois. Aí, beleza, cheguei lá. Quando fomos orar, o diabo é astuto, na hora que nós fomos orar, eu estou reduzindo por causa do tempo que já está na hora. Quando nós fomos orar, na hora que nós oramos, dei a mão assim, a mulher que manifestou demônio, a sobrinha, a irmã e o cunhado. Quando nós oramos, falou assim, Pai, em nome de Jesus, o bicho, puf, caiu no chão. Só que o diabo, ele é astuto, como ele quis enganar aquele pastor, né, vindo um de cada vez, ele é astuto. Dessa vez, ele sabia da minha ignorância, da minha inocência, e ele pegou e veio chorando.
como um bichinho bonzinho, né? Ele veio chorando e fingindo que era a mãe da mulher. E eu virei para ela e perguntei assim, você, o que é isso? Falei para a irmã falou, deixa eu te explicar, é a minha mãe. Falei, como assim a sua mãe? Sim, porque a minha mãe morreu de desgosto, porque essa irmã, ela se uniu a um homem casado e minha mãe morreu de desgosto. E agora minha mãe está sofrendo e sempre se manifesta no corpo dela chorando. Olha como o diabo é sujo, botando esse peso na cabeça da pessoa, né? Fazendo ela se sentir culpada pela morte da mãe e, além disso, se sentindo como culpada da mãe estar sofrendo na eternidade por causa dela. Isso é para levar a pessoa a um suicídio, né? E aí eu falei assim, mas você crê que é sua mãe? Eu falei, rapaz, como é que eu vou orar para mandar cair fogo se é a mãe da mulher? Não dá, isso não está certo, eu queria um demônio. Aí eu fui ali para orar para expulsar um demônio, mas não a mãe da mulher, como eu falar isso? A mulher está crendo que é a mãe dela, eu falei assim, o que eu vou fazer aqui? Eu não tinha certeza se era mãe ou não, eu era novo na fé, não conhecia bem a palavra, mas eu no meu coração não acreditava. Aí eu falei assim, sabe o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos orar para que Deus nos mostre que espírito verdadeiramente é esse. Que Deus nos mostre. E aí nós oramos, e quando nós oramos, eu ordenei que ele se manifestasse verdadeiramente que ele é, que o Senhor, em nome de Jesus, né, e tal, usando as palavras que o pastor tinha usado, enviasse um anjo e coisa e tal. E aí o demônio se manifestou e deu um nome. Interessante que esse espírito, depois eu vim a descobrir, olha como é que são as coisas, que esse mesmo espírito que se manifestou naquela mulher fingindo ser, é o espírito que na bruxaria ele é chamado espírito causador de enfermidades, inclusive de epilepsia. Que coisa interessante, né? E foi o primeiro que eu encarei. E aí o que acontece? Quando aconteceu isso, e eu vi aqueles... Aí manifestou, eu falei, agora então, vamos lá. E aí eu orava, irmãos, eu orava, usando as palavras do pastor lá, manda fogo, envia um anjo com espada, passa aqui, passa ali, queima aqui, queima lá. E o demônio começou a gritar, eu quero ir embora. Eu falei, não vai não, você não sai daqui, você me torturou por 5 anos, 6 anos, né? Dos 13 aos 18, quase 19 anos. Você vai ficar aí, queime, manda, faz, acontece. E acho que eu fiquei 1 hora ali torturando aquele demônio, quando eu já estava cansado e satisfeito. Falei, agora você sai em nome de Jesus. Porque meu irmão brincou comigo, né? Antes de descobrir que era no nome de Jesus, aí, pum, a mulher ficou liberta. E aí eu tenho vivido na presença do Senhor, me converti em 15 de agosto de 84, como eu falei, nunca mais tive um ataque de epilepsia, tive muitas experiências com Deus. Eu já vi coisas que, por exemplo, nós fechamos um centro espírita no Rio de Janeiro, em Vaz Lobo, de uma mulher que fazia bruxaria para assassinatos, para morte, que no momento que ela aceitou Jesus, as imagens dela pegaram fogo. A igreja tem lá uma igreja com 500 membros de testemunha disso. Nós chamamos os membros para tirarem as imagens, os jovens tinham medo, cada demônio mais alto que eu. Então, vi muita coisa nisso. Uma vez fomos convidados. Eu fui convidar uma menina para ir à igreja, ela falou assim, eu vou à sua igreja se você vier primeiro à minha. Eu falei, tudo bem, qual é a sua? Você sabia que você ia a alguma igreja? Ela, não, a minha igreja é o Centro Espírita Joana d'Arc. Aí eu falei, ok. Eu falei, então, tá bom. Mas eu vou te avisar uma coisa, se eu for lá, vai atrapalhar um pouquinho o serviço de vocês. Eu falei para ela. Aí ela falou assim, não atrapalha nem um pouquinho. Eu falei, então tá bom. Então, marcado, eu vou lá, depois você vem na nossa. Aí ela, tá feito. Aí chamei um amigo meu, Carlinhos, e fomos jejuando, oramos e fomos lá. Chegamos no Centro Espírita, na Avenida de Vicente Carvalho ali, e ficamos lá. E chegaram as pessoas e começaram a invocar espírito e a gente repreendendo. Em nome de Jesus, não manifesta ninguém. Tomamos posse desse ambiente espiritual. E eles invocavam. E fazia aquelas coisas também de escrever mensagem, né? E aí teve uma hora que, claro que eu orava baixinho. Falei, as pessoas não podem escutar, senão vão me bater aqui, né? Mas o demônio vai me ouvir. Teve uma hora que uma pegou a caneta e começou, quando ela fez assim, está repreendido em nome de Jesus. E, pô, jogou a caneta longe. Jogou a caneta longe. Aí, depois de um tempo de tentar invocar, o líder daquele centro se levantou e falou assim, olha, nós vamos encerrar o serviço, porque hoje tem uma autoridade superior impedindo o nosso serviço, o nosso culto. Aí, quando ele falou isso, aquela menina que tinha me levado lá, ela me olhou assim,
com o queixo caído. E eu já falei assim, esse Deus que eu sirvo é tremendo. Eu e esse irmão Carlinhos, nós fazíamos evangelismo na madrugada, prostitutas, às vezes você orava por uma, quando você abria os olhos, tinha outra chorando, querendo aceitar Jesus. Era tremendo. Como o povo é carente, como o povo é necessário. Teve uma vez que nós estávamos evangelizando na Rua das Marrecas, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Naquele dia, eu tinha vendido um móvel, estava com um dinheirinho no bolso, estava feliz da vida. Mas como eu fui do trabalho direto para lá, eu levei o dinheiro. E eram mais ou menos umas 3 da manhã, estava chovendo, só aquelas 2 mulheres lá. E nós já éramos conhecidos ali. Íamos direto evangelizar para ladrão, traficante, homossexual, prostituta, criança. A gente levava comida. Eu e esse rapaz. Ele era policial, tinha que esconder a identidade. Esquecia sempre a identidade em casa, porque se descobrisse que ele era policial, podia dar problema. Aí nós fomos lá, estamos pregando para essas mulheres. Aí elas falaram assim, senhor, desculpa, nós sabemos que vocês são pessoas legais, estão sempre aqui, mas é que nós estamos trabalhando e a gente precisa de dinheiro para conseguir um quarto. Se vocês ficarem aqui, a gente não vai conseguir cliente. Aí eu falei, tudo bem então, vamos respeitar, né, seu direito, e nós estamos saindo então. E aí eu me despedi delas e saímos. Quando eu estou virando as costas, Deus fala assim para mim, vai lá e dá todo o teu dinheiro para ela. Eu falei, isso não é Deus, não. Essa hora é de Deus mesmo. Aí eu continuei caminhando. E o Senhor falando, dá todo o teu dinheiro para ela. Aí eu falei assim, Carlinho, acho que a minha carne está falando aqui comigo, irmão. Porque eu estou escutando no meu coração, como se fosse Deus, essa carne enganosa, falando que eu tenho que dar todo o dinheiro que eu tenho no bolso para aquelas mulheres. E aí o Carlinho, não, vamos orar então. E nós oramos. Na hora que nós oramos, o Carlinho falou, irmão, é verdade, irmão. Você tem que dar o teu dinheiro. Eu falei, ai, meu Deus. Mas aí você imagina a cena, 2 mulheres ali esperando o cliente, 2 crentes que pregaram para ela. E aí eu peguei minha carteira e voltamos em direção a ela. Quando eu peguei a carteira no bolso, uma mulher olhou para a outra, tipo assim, crente, né? Peguei o dinheiro. Quando eu peguei o dinheiro assim, estendi para ela e falei assim, o Deus que eu sirvo mandou te entregar isso aqui. Botei o dinheiro na mão dela e virei as costas e saí correndo. Fui embora, antes que eu pegasse o dinheiro de volta. Falei, o Deus que eu sirvo mandou te entregar isso aqui. Uma daquelas mulheres se converteu, ela tinha sido enfermeira, conseguimos um trabalho para ela, ela se converteu, largou a vida e passou a servir o Senhor. Deus usa, irmão. Deus é o mesmo Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje. O mesmo Deus que quando pisou naquela terra, aquele demônio que ninguém controlava, se rendeu e falou, tu me atormenta. É o mesmo Deus que está aqui hoje e que habita na sua vida. Ele me libertou da mão do diabo. Ele arrebentou os grilhões que me prendiam no pecado, que me prendiam. O cigarro que eu fumava 3 pacotes por dia, eu esqueci que eu fumava. Por 3 dias eu não lembrava que eu fumava. E no dia que eu me converti, dia 15 de agosto, só lá para o dia 18, 19, eu vi meu pacote de cigarro. Eu falei, caramba, eu fumava. Mas eu esqueci que eu fumo, então eu acho que Deus não quer que eu fume. Peguei e joguei no lixo. Antes eu não conseguia largar o vício. Deus, ele é poderoso para te libertar, seja qual for o problema, a opressão, a situação que você está vivendo neste momento. Eu quero que você saiba que tem uma solução. Nem todo inferno pode impedir o mover de Deus na tua vida. O plano que Deus tem para você, Deus realiza. Basta que você confie nele, entregue o teu coração a ele e o resto ele fará. Teria muitas coisas para contar, muita experiência nesses anos de ministério. Eu gostava muito de ir para centro espírita para atrapalhar trabalho, sabe? A última vez que eu fui foi até com esse irmão Carlinho. Não é uma coisa que é aconselhável, mas eu era jovem, né? Eu era brigão mesmo. Então, jovem faz essas coisas. Eu passava noites no monte orando, glorificando a Deus. Aí, no outro dia, eu queria ir para o centro espírita. Falei, não vai acontecer nada aqui, em nome de Jesus. Mas um dia, no centro lá de Candomblé, sei lá o quê, bem pesado mesmo, um homem chegou para a gente, assim que nós entramos, ele falou, não, vocês não são daqui, vocês são perturbadores, não podem entrar. Não deixou a gente entrar, eu falei, pô, que pena. Mas aí, depois disso, eu falei, agora já nos identificaram e não vai dar mais. Mas Deus é Deus, você não tem que temer nada, porque o que está contigo é maior do que o que está no mundo. Aquele que cuida de você é maior do que aquele que é contra você.